está previsto na Constituição Federal. Então ele vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça ao qual ele pertence. E um deputado federal comete um homicídio, tem a ver com o exercício do mandato? Não. Então o Supremo entendeu que ele não tem prerrogativa de função. Ele vai ser julgado por quem? Pelo Tribunal do Júri. Antes desse entendimento do Supremo Tribunal Federal, se o deputado, o senador matasse alguém, quem iria julgar ele era o Supremo Tribunal Federal, porque prevalece a prerrogativa de função. Prevalece. Mas em relação a deputado e senador, o Supremo entendeu que não. Ó. Ele só tem prerrogativa se ele cometeu o crime durante o exercício do mandato, e esse crime deve estar relacionado ao exercício do mandato. Então, advocacia administrativa, exploração de prestígio, corrupção ativa, corrupção passiva, tudo isso está relacionado ao exercício do mandato. Peculato não é função pública, crime contra a administração pública, está relacionado ao exercício da função pública. Então, nesse caso, ele teria prerrogativa de função. Agora, se ele está lá, fora no exercício do mandato, resolve matar alguém lá na capital, ele vai ser julgado pelo júri. O que o homicídio tem a ver com o exercício do mandato? Então, ele não terá prerrogativa de função. Ele cometeu Lei Maria da Penha em relação à mulher dele. Antes era o Supremo que ia julgar. Um deputado ou um senador bateu na mulher, machucou a mulher. Quem que julgava ele? Era o Supremo Tribunal Federal. Agora, com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que tem a ver essa lesão corporal na mulher com o exercício do mandato? Então o Supremo falou, não, quem vai julgar ele é a Justiça de primeiro grau. Ele não tem prerrogativa de função se o crime que ele praticou não está relacionado ao exercício do mandato. Olha que questão interessante. Mas eu acho assim, o Supremo deveria ter estendido a todas as categorias. Se não tiver relacionado, não tem prerrogativa de função. Então o juiz, por exemplo, o juiz agrediu a mulher. Ele não poderia ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Mas ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Por quê? Essa interpretação do Supremo não alcançou outras categorias de funções que têm prerrogativa de função. A decisão do Supremo foi só em relação a deputado e senador, e ninguém mais. Eu acredito que, se não mudar a lei, não vai demorar para que o Supremo faça uma nova interpretação e tire também essa prerrogativa de função a essas outras categorias também. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aí? Deu para ter uma noção geral sobre a prerrogativa de função? A importância em relação à competência do Tribunal do Júri, né? Então, eu vou passar para vocês... tem várias súmulas do Supremo Tribunal Federal. Como a aula vai ficar gravada, eu vou falar aqui as súmulas e depois, quem quiser pesquisar, aquele probleminha que vocês fizeram lá de competência, aqueles trabalhos, está tudo praticamente nesses assuntos sumulados. Então, vou fazer a leitura. Súmula 38, 42, 62, 53, 75, 78, 90, 91, 104, 107, 122, 147, 140, 151, 165, 172, 208, 200, 244, 235, do STJ, do STF, 298, 603, 701, 704, 721, 521, 522, do Supremo Tribunal Federal. Então, quem quiser ir lá e fazer uma leitura nessa súmula, vai responder várias questões. Essa mesmo que eu disse, a competência por prerrogativa de função, que está estabelecida exclusivamente na Constituição Estadual, em relação ao crime contra a vida, vai prevalecer a competência do Tribunal do Júri. Então, um deputado estadual que comete um homicídio vai ser julgado pelo júri. Um juiz de direito que comete um homicídio vai ser julgado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Por quê? A competência do júri está na Constituição Federal, a competência por prerrogativa de função do juiz também está na Constituição Federal. Então, a prerrogativa de função vence. Agora, se a prerrogativa de função estiver na Constituição Estadual ou em lei federal, ela perde para o Tribunal do Júri. Prevalece a competência constitucional do Tribunal do Júri, salvo engano, súmula 721 do STF. Tudo bem? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida nesse assunto que nós tratamos agora? Então, falamos dois entendimentos do Supremo Tribunal Federal, né? Em relação à justiça eleitoral, que foi uma mudança
absoluta, né, nesse entendimento que nós fizemos a leitura, porque o entendimento era que separava, justiça eleitoral ficava com o crime eleitoral, porque está previsto na Constituição Federal, e a justiça comum ficava com o crime comum, comum estadual ou federal, né? Mas não, o Supremo diz que os crimes conexos com o crime eleitoral será competência da Justiça Eleitoral para julgar. E essa questão da prerrogativa de função de deputado e senador, que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido que só prevalece a prerrogativa de função para deputado e senador se o crime estiver relacionado ao exercício do mandato. Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, não tem problema. Pois não. Certo. Não, aí não. Não, porque a agressão à esposa não é de competência do tribunal do júri. Só se ele matar a esposa. Aí ele vai ser julgado pelo júri. Se ele é só agredir a esposa, se ele cometer uma Lei Maria da Penha contra a esposa, o Tribunal de Justiça, o órgão especial que vai julgar ele. Se ele matar alguém, quem vai julgar ele vai ser o Tribunal do Júri, porque a prerrogativa de função dele está estabelecida na Constituição Estadual, ela não está na Federal. Então o júri ganha. O júri só perde para a prerrogativa de função se a competência por prerrogativa estiver estabelecida na Constituição Federal. Ressalvado esse entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre deputado e senador, que homicídio, agredir mulher não tem nada a ver com o exercício do mandato. Então ele não tem prerrogativa de função. Tranquilo? Ah, então tá bom. Ok, por nada. Pois não. Do Supremo Tribunal Federal. Ó, matar alguém está relacionado ao exercício, à defesa do mandato, à função pública? Está relacionado à função pública? Não. Então quem vai julgar ele a partir desse entendimento do Supremo Tribunal Federal? Tribunal do Júri. Mas antes, lembra o deputado lá um deputado aí que foi condenado recentemente, o primeiro deputado que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Todo crime praticado pelo deputado, crime comum, era julgado sempre pelo Supremo Tribunal Federal. Agora não, agora ele falou, ó, só vai vir para cá Supremo Tribunal Federal se o deputado ou o senador cometer um crime que estiver ligado ao exercício da função pública, no exercício do mandato. Se não, ele não tem prerrogativa de função mais. O que eu digo assim, é que ficou um contrassenso, porque o Supremo decidiu isso só para deputado e senador. Ele não decidiu para as outras categorias que têm prerrogativa de função, você entendeu? Então ficou essa questão díspare aí em relação a outras categorias. Mas certamente, logo logo nós vamos ter um pronunciamento supremo em relação, se não vier a lei, nós vamos ter um posicionamento supremo sobre as demais categorias que têm prerrogativa de função. Tá bem? Bom, pessoal, então eu agradeço aí a todos que permaneceram até o final. Vou disponibilizar essa aula para vocês também no YouTube, quem quiser ir lá depois, principalmente em relação às súmulas. Vão lá e dão uma lida nessa súmula. Eu falei todas elas, vocês anotem no papel e vai lendo uma por uma. Vai aclarar vários exemplos que nós damos aqui. Por exemplo, contravenção penal praticado em detrimento da União. Quem vai julgar? Justiça Federal ou Justiça Estadual? Está lá a súmula que fala que é a competência da Justiça Estadual. Tem a súmula 244, 521, que fala do estelionato, certo? Então, vamos fazer uma leitura dessa súmula aí, tranquilo, pelo menos uma leitura. Vai ser muito importante. Primeiro que vai responder quais todos aqueles probleminhas que eu passei para vocês, que vocês trabalharam aqui na matéria sobre competência. Tudo bem, pessoal? Então agradeço a todos aí.
Com isso, nós encerramos o nosso programa, o nosso conteúdo programado de processo penal 1, mas estarei à disposição para tirar dúvidas. Vamos, na data de amanhã, nós já vamos marcar a data da nossa prova, tanto a matéria de prática quanto a matéria teórica, e já liquidamos essas questões na data de amanhã, tá bom? Pois não. Não, amanhã nós vamos marcar a data da prova, provavelmente deve ser logo na semana que vem já, a gente já marca o dia e estabelece o calendário certinho, tá bom? Mas eu vou estar aí com vocês tranquilo, tá bom? Agradeço a todos que permaneceram até o final, muito obrigado, tenham todos uma boa noite.